Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 1º, Não Vim Destruir a Lei, tema Aliança da Ciência e da Religião, pela expositora Marta Helena, do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. E é com muita gratidão e alegria que estou aqui para a gente estudar o Evangelho de Jesus. Agradecendo o convite da nossa Casa Co-Irmã, Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Nós, discípulos de Jesus, agradecemos esse carinho e estamos aqui para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Para iniciarmos, vou fazer uma pequena leitura da página principal, né, do início. Jesus, o grande vencedor, de José Carlos Leal, um grande palestrante espírita com mais de 60 livros, professor universitário, atuante na área espírita, estudioso da doutrina, um grande colaborador. E Jesus, o grande vencedor, nós vamos ler essa parte, pequenas partes, porque o texto é longo. O título é Ele Sabia o que Queria. Jesus tinha claro em sua mente um projeto de vida do qual não se afastava em hipótese alguma. Não era um projeto circunstancial e oportunista, mas algo que ele acalentava desde a infância, que já veio, né, com uma missão. Esta atitude de Jesus é condição fundamental para a evolução e sucesso. Fixar objetivos nobres com clareza e persegui-los com firmeza é fundamental para alcançar as metas a que nos determinamos. Precisamos levar muito a sério esta oportunidade que recebemos de aqui voltar para progredir, e é claro que não somos, em geral, detentores de grandes missões que modificarão o mundo ou mesmo a sociedade em nosso redor. Mas temos um trabalho a fazer aqui e a tarefa é de renovação interior. Esse é o objetivo geral que temos de perseguir, que contém dentro deles objetivos menores, mas não menos importantes. Em uma palavra, precisamos aprender a reconhecer as nossas metas para não vivermos como folhas de árvores arrancadas e arrastadas pelos ventos das tempestades. Não temos que viver como navio sem porto, chegando sobre as ondas sem rumo. Quem não sabe aonde chegar, chegará, por certo, a lugar algum. Não confundir, isso é muito importante, determinação com teimosia. A pessoa que segue um objetivo com determinação é capaz de rever suas posições, reformular métodos, verificar onde errou. O teimoso, ao contrário, aferra-se em sua posição e ali permanece, crendo-se senhor da verdade. Esquece-se de que se fazemos uma coisa sempre do mesmo jeito, obteremos os mesmos resultados. O que importa, de fato, nos evangelhos é o próprio evangelho, ou seja, a boa nova, a mensagem do Cristo, que, se bem compreendida e melhor vivida, levar-nos-á aos mundos maiores. É exatamente a que esta necessidade se limita. Seguir o Cristo e não as maravilhas que ele tenha feito. E agora nós vamos fechar nossos olhos e entrar em conexão com o alto, com Jesus, com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, te agradecemos pela sua oportunidade de estudarmos e aprendermos o teu Evangelho, Senhor. Propagar as boas novas a todos os corações, passando primeiro pelo nosso, Senhor, pela nossa consciência, pela nossa vida, que tu é o mestre, o modelo e o guia de nossas vidas, Senhor. Nos envolva nesse momento de paz,
nesse estudo de 30 minutos, Senhor, que são filigranas de luz que Tu faz descer dos céus sobre nós. Envolva todos, Senhor, que estão conectados nesse momento, com o nosso canal, com a nossa intenção, o nosso objetivo, que é o bem, propagar a Tua obra, Senhor, para acalmar e acalentar os corações, dar esperança e a certeza, Senhor, que não estamos sós. E assim, Jesus querido, confiante que a espiritualidade amiga está sobre nós, entre nós, conosco, todos aqueles que estão conectados nesse momento. E que esse sentimento de fraternidade, de amor, de união, se estenda sobre a terra, Senhor, apaziguando aqueles que precisam, confortando, elevando, Senhor, os nossos pensamentos, nossos sentimentos vibratórios, nossas vibrações de amor por todos. Nós te agradecemos a essa oportunidade, graças a Deus, Jesus. Muito obrigada. Então, meus irmãos, o nosso estudo de hoje é do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, que o título é Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual em que a religião, deixando de ignorar leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma a outra e marchando, combinadas, se prestarão mútuo concurso. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga e se tentam resistir-lhes em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, tem 20, porque já estamos no ano de 2021, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fácil são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, meus irmãos, o estudo de hoje fala sobre a ciência e a religião, a ciência e a fé, que não podem andar separadamente. Porque se nós recusarmos a ciência, como diz Einstein, ele diz que a fé, ele fala que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Então precisa haver harmonia, entendimento e resiliência, abertura da mente para entender que não existe o nada, que não existe o acaso, que a ciência vem provar e a fé vem constatar. A doutrina espírita, ela veio para trazer a terceira revelação,
Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, falou das vidas sucessivas, falou da reencarnação, falou da vida após a morte, da vida plena, cheia de vida, cheia de coisas boas, cheia de continuidade. Quando ele disse que mandaria o Consolador prometido, nós acreditamos que seja a doutrina espírita, porque ela esclarece até onde a ciência vai e não pode continuar, porque não tem respaldo, porque não conhece o outro lado, esse mundo paralelo. Então, o Espiritismo não é uma religião propriamente dita, em virtude de não possuir rituais, cerimônias, liturgias e sacramentos. É uma doutrina, ou seja, um conjunto coerente de ideias fundamentadas de tríplice aspecto: o religioso, o científico e o filosófico. Falamos do aspecto científico, que é o nosso tema, que é a ciência e a religião. O Espírito Emmanuel, numa mensagem intitulada O Sublime Triângulo, se expressa assim sobre o alicerce dessa doutrina. A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as suas bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Então temos isso aí, uma coisa maravilhosa, que é a certeza de um futuro, que a morte não existe. Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. A doutrina espírita, através do seu tríplice aspecto, nos direciona para a conquista do amor e da sabedoria, que são as duas asas que nos levarão a voos para mundos melhores. No aspecto científico, o Espiritismo surgiu. Quando ele surgiu, a ciência contribuiu muito, foi fundamental para uma maior aceitabilidade de seus postulados, porque houve o quê? Pesquisa, constatação, né? Cientistas ilustres e pesquisadores conscientes não se perturbavam com as ideias preconceituosas lançadas sobre a doutrina na época e passaram a investigar e a estudar as manifestações da alma encarnada e da alma desencarnada, provando cientificamente que a extinção do ser após sua morte não existe, porque o nada não existe, o acaso não existe. Nós sabemos disso porque, senão, qual o objetivo da vida? Por que estamos aqui então? O porquê que viemos aqui? De onde viemos? Para onde iremos? E qual é o nosso objetivo de vida? Quando uma pessoa sofre, a outra não sofre, outro nasce rico, outro nasce pobre, um já nasce doente. Então, nós temos que compreender que existe um regente nessa orquestra, desse universo, que é Deus, que mandou seu Filho Jesus, nosso amigo e mestre querido, para nos esclarecer, nos dar essa luz da doutrina, não é? Assim, seu aspecto científico explica os mecanismos desse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, bem como as leis que regem o universo e a vida moral de cada um de nós, nessa interligação da criatura humana com o todo, com tudo e com todos. Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, deixou-nos algumas máximas. Uma delas é a que diz: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo está aí. Foi compilado, foi codificado. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, em 1857, e é tão atual. Parece que foi feito hoje. E as verdades lá são imutáveis, são verdades incontestes. Por isso que a doutrina é fé raciocinada. Raciocinamos para agir melhor, para nos auto-reformularmos, para nós refletirmos e olharmos para dentro de nós, como disse Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Como diz Santo Agostinho, né? Lá no Livro dos Espíritos. Quando vai dormir, né? Quando ele entrava para o seu quarto para dormir, ele revia todo o dia que ele passou e avaliava as atitudes, no nosso caso,
as nossas atitudes boas e ruins, porque Santo Agostinho já era um ser iluminado. Então ele avaliava para que no dia seguinte ele refizesse aquilo que foi feito de, vamos dizer, não de erro, mas um equívoco, né? Na trajetória. Sejamos assim, tenhamos essa autoanálise, porque não estaremos aqui para sempre, estamos só de passagem, estamos aqui para aprender e voltar para casa, para a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Aqui é um tempo que a gente passa, porque aprendemos lá na espiritualidade, estudamos também, fazemos planos e projetos para quando reencarnarmos aqui, cumprirmos a nossa missão, mas às vezes esquecemos, somos às vezes rebeldes, e aqui nós passamos as provinhas, que não são castigos. Deus não castiga, Deus é misericórdia. Deus nos deixa passar por situações para que aprendamos. Como a gente entende que Deus não dá paciência, Ele te dá situações para que você tenha paciência. E assim, dentro desse estudo, não só da ciência, mas de todo o bem viver, a ciência ficou muito afastada da religião pelos dogmas, por um querer ser mais que o outro, por querer impor a sua vontade. E somos todos caminhantes. A ciência precisa da fé e da religião para se esclarecer. A religião precisa da ciência também para se esclarecer. Todos somos necessários, né? E aí, a gente entra num campo da ciência que eu tenho que falar de dois médicos. Dr. Paulo César Fructuoso e Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, deixa eu ver o nome dele, Sérgio Felipe. São dois médicos ilustres, antigos trabalhadores da doutrina e cirurgiões. Dr. Paulo César Frutuoso é cirurgião gastro do Hospital Pedro Ernesto, mais de 40 anos, e mais ou menos o mesmo tempo que ele tem dentro no Lar Frei Luiz como médium, trabalhador, né? Trabalha na parte mediúnica de ectoplasmia, cirurgias de incorporação, e ele sempre diz que a parceria da ciência com a espiritualidade, porque ele fez 2 livros, inclusive eu já os encomendei. A Medicina do Futuro, a face oculta da medicina e a Medicina Mediúnica do Futuro. Vocês podem encontrar todo esse estudo maravilhoso, fantástico, no YouTube também. Dr. Paulo César Fructuoso, Dr. Sérgio Felipe. Dr. Sérgio Felipe, desde 2011, faz estudo sobre a glândula pineal, que é a presença, ele descobriu que tem, através de raio-x e tomografia, é a ciência servindo a espiritualidade, né? A espiritualidade de mãos dadas com a ciência. Descobriu a presença de cristais de apatita magnetizadas capazes de refletir, repelir ou atrair campos de energia no cérebro, na pineal. E ele está fazendo esse estudo, que também foi estudado outras vertentes, né? O André Luiz, que relata fenômenos nervosos, emotivos ligados à mediunidade, e por princípio do eletromagnético. A gente sabe que André Luiz foi o primeiro que veio contar do mundo de lá para cá, que quem desencarna conta como é que é a vida diária, cotidiana, na espiritualidade. Que lá tem casa, tem tudo que tem aqui, só que melhor, nas colônias, né? Quando você procura andar corretamente, você pode ter essa oportunidade de morar nessas colônias abençoadas, para continuar os estudos, continuar tudo, para voltar e reencarnar na hora necessária. Então temos Edgar Armond também, que teve muita influência nas comunicações mediúnicas, Carlos Torres Pastorino, que fez a modulação das correntes energéticas mediúnicas. Na década de 90, Francisco Cajazeiras e Nubor Fakir, a associação de
de transe mediúnico, com a secreção da melatonina. Eles estudam a melatonina, que é o hormônio do sono, nos transes mediúnicos. Tudo ciência, né? E no livro dos médiuns, da pergunta 159, o que é um médium? É todo aquele que sente em qualquer grau a influência do espírito, dos espíritos, e é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Todos nós temos mediunidade, uns com mais acentuado, outros menos. Mas a intuição, todo esse processo dentro de nós, que a gente não percebe, mas que tem, é mediunidade. Uns vão trabalhar, são médicos que precisam trabalhar, que vieram com essa missão, e os outros, a maioria, tem a mediunidade sutil e não percebe, né? E uma coisa que também o Dr. Paulo César Fructuoso fala, que não existe milagre nem o sobrenatural. Existe o que ainda não é comum e nem explicado pela lei da ciência. O que acontece está baseado em leis físicas, químicas e biológicas que ainda não alcançamos, que são ainda mistérios que estão sendo revelados. Porque, como diz no Evangelho, o véu foi levantado. E estão sendo colocados para nós, à medida que a nossa inteligência também cresce, né? Aumenta, né? A nossa capacidade de compreensão, de raciocínio, de pesquisa, e as intenções, que são as leis morais que moram dentro de nós, para que a gente pesquise para o bem, né? Então, eles vão sendo retirados esses véus e a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, Catherine Pollard, pesquisadora americana, ciência, não fala em religião, pesquisa e estuda a genética da inteligência através do córtex cerebral, região genômica, chamada de HAR1. Conclui que há um aumento expressivo da inteligência. Então, o professor e médico, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele fala da medicina mediúnica do futuro. Será a pura, mentalmente direcionada, seguindo o Dr. Paulo César. Ainda complementa que é a mesma energia que o médico Jesus utilizava em seus procedimentos de amor. Quando a mulher hemorroísa foi curada, ela toca nas vestes porque ela tem fé. E ele percebe, ele não viu quem foi, porque eram muitas pessoas. E ela disse, eu creio e vou tocar só nas vestes dele, a esperança, né? E ela toca e ela fica curada. Ela tinha uma metrorragia e ela fica curada imediatamente. E Jesus sente, quem tirou de mim uma virtude? Ninguém sabia. Aí ela veio e falou, fui eu, mestre. O Senhor me curou. Ele não. A sua fé te curou. Então Jesus disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia. E nas palestras do Dr. Paulo César Fructuoso, que o nosso tempo é muito curto, ele explica muito bem isso, com muita propriedade, com emoção. Ele fala de uma forma tão apaixonada que nos contagia e nos alegra o coração com tantas informações maravilhosas sobre o que a ciência está descobrindo da vida espiritual, desse universo paralelo. E tem uma médica que trabalha no Frei Luiz, ele estava fazendo esses livros, ainda estava no projeto, né, no meio do caminho, e ele quis saber de alguma médica o que acontecia com essa médica cirurgiã ou um médico dentro de uma sala de cirurgia. Então ele se dirigiu a essa médica, médium lá do lado de Frei Luiz, muito séria, cirurgiã, proctologista, perguntou a ela se ela poderia falar das coisas que aconteciam, que ela observava dentro da sala de cirurgia. Ela levou 10 dias para responder e disse que concordava falar mediante o sigilo do seu nome, né? Que não fosse divulgado. Falou que
ela tinha experiências incríveis, que quando ela entrava, ela já entra num centro cirúrgico com 2 médicos espirituais. E quando ela olha para a sala, tem mais médico desencarnado do que encarnado. E eles fazem ela, porque o Dr. Paulo explica muito isso nas palestras, sobre a visão microscópica. Os espíritos colocam nela uma energia onde a visão dela amplia, que vira um microscópio, onde ela vê o mínimo detalhe de dentro do corpo humano. E às vezes ela se coloca lá dentro, eles fazem ela ter o desdobramento onde ela está dentro das células da corrente sanguínea, vendo tudo dentro do corpo. E ela disse que não era para colocar o nome dela, porque o Dr. Paulo César fala isso. Se ele coloca isso, como ele colocou, mas se ele coloca o nome dela, as pessoas iam achar que ela é louca. Porque são coisas tão incríveis que a ciência está descobrindo, que os médicos, não só são médios, são médicos, médios. Eles estão descobrindo um mundo maravilhoso do universo paralelo, que a doutrina espírita já falava, né? Já sempre falou, desde o seu surgimento, que vem falando de vidas, de energia, de magnetismo, né? E das inteligências extrafísicas, né? Que são os cérebros que estão chegando aqui, né? Dos reencarnados, que vão reencarnar para fazer um mundo de regeneração. E uma coisa interessante, ele fala da neta Isabela, Dr. Paulo César Frutuoso fala, porque a nora dele foi picada com 3 meses de gestação pelo mosquito da Zika. E a neta nasceu com microcefalia, que não anda, não come, não senta, usa sonda. E os médicos, cientistas da USP, da Universidade de São Paulo, implantaram tumores malignos cerebrais em ratos e administraram o vírus da Zika atenuado, a gente supõe-se que foi atenuado. O mesmo vírus da Zika que afetou mais de 3.000 crianças é o mesmo que eliminou todas as células cancerosas dos ratos. Ele mostra isso nos slides lá na palestra. Comprovação científica. Então, já começaram até os testes em humano. Então, a gente vai lembrar o quê? Que ela fala assim, a pesquisadora Maiana Zatz, aqui da USP, diz: estamos empolgadíssimos, ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa a gente se abraçava, vimos que o vilão, que é o vírus da Zika, pode ser um bom feitor. Então nós vamos reportar a Hahnemann, esse médico maravilhoso, inspirado por Deus, que descobriu a homeopatia, que pesquisou, estudou e veio com essa missão de nos deixar esse legado maravilhoso. Onde ele descobre que o simílimo curando simílio. O que é? O semelhante curando semelhante. Aquilo que te faz mal, ele pode ser dinamizado de fazer bem. Vai te curar. Que coisa maravilhosa. Outro médico que acreditava, tinha certeza da energia, porque quando você toma um remédio homeopático, você tem que bater no frasco líquido para a energia vibrar e você toma. E não tem efeito colateral, nem contraindicação. Tenho a bênção de ter uma tia médica na família e eu fui estudar também. E aprendi que os minerais, todos os minerais que tem dentro do nosso corpo, eles precisam ser repostos. Aprendi que os florais quânticos, os florais de Bach, a homeopatia, são recursos tão maravilhosos que nos dá saúde, equilíbrio, muda a nossa atitude mental, a ciência nos ajudando, junto com a vibração, com a energia vital que transcende a matéria. Isso é uma bênção. E, finalizando, porque temos 30 minutos,
Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, na Terra, reencarnados. A Terra é um planeta maravilhoso. Tem tudo. O país que nós vivemos, mais maravilhoso ainda, que é uma terra abençoada, tanto que é o coração do mundo, né? E a pátria do Evangelho. Estamos passando por um momento difícil de pandemia. Estamos passando por um momento de grande sofrimento, de perdas, que na verdade é só devolução. Estamos devolvendo nossos queridos para a espiritualidade. Isso é difícil. Mas não podemos esquecer que Deus está sob o comando de tudo. E Jesus, nosso mestre querido, Ele é governador da terra, Ele não desampara ninguém. Vamos continuar fazendo o nosso dever de casa, orando, amando, perdoando, convivendo na medida do possível, né, com as pessoas, mas usando máscara, a gente não aglomerando, a gente se preservando o próximo, que isso chama-se respeito. A ciência e a fé sempre andarão juntas. Agora que está sendo retirado os véus, virá o tempo em que o câncer será curado, que já existe a cura do câncer, só que por questões ainda de imaturidade espiritual da Terra, ainda precisamos passar mais um pouco sobre esse cadinho de dor, porque nenhuma doença, nenhuma depressão, nenhuma tristeza, nenhuma síndrome do pânico, nenhum câncer, nenhuma doença é castigo. Se enxergarmos a vida como uma continuidade, que somos eternos, é aprendizado. Deus não nos dá paciência, Ele nos dá situações para termos paciência. Ele não nos dá fé, Ele nos deixa ter situações onde a fé que nós temos, ela é fortalecida. Então, meus irmãos, muito agradecida a vocês por esse tempo de me escutarem, de estudarmos juntos. Porque quem está aqui desse lado não sabe mais, é também aprendiz. Que Deus envolva todos nós, que Jesus nos ampare, nos esclareça, nos dê uma boa noite de sono, que nesse sono a gente seja bastante amparado, esclarecidos, e que nós acordemos amanhã com essa sensação boa de uma vida melhor, de esperança, de paz, de boa vontade conosco, porque precisamos também ter o carinho conosco e com o próximo. Procuremos ter a bondade no coração e sempre se colocar no lugar do outro. A ciência veio para nos libertar de muitas coisas que ainda faz parte do nosso progresso, que nós precisamos. Mas a fé é que vai nos alavancar também, porque a fé nos faz crer e abre o nosso coração para o novo, para o véu que está sendo levantado. E nos vai fazer com que a gente seja mais feliz e mais unido. Eu agradeço muito o carinho de vocês e a atenção. Essa é minha primeira live, me perdoe os erros, mas eu estou muito feliz, muito agradecida. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 31 de maio, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, tema A Nova Era, pela expositora Vera Breder, do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes. Aguardamos vocês!